Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para lhes passar informações didáticas sobre o funcionamento do mercado, não logicamente abrangendo tudo, mas a maior parte das coisas que envolvem o mercado de ações. Eu gostaria de falar agora sobre o coquetel das aplicações. O que vem a ser o coquetel das aplicações? Nesses meus 50 anos de bolsa, de mercado financeiro, eu vi gente demais quebrar, gente demais perder dinheiro, gente de menos ganhar dinheiro. Vi pessoas perderem fortunas. Por quê? Por falta de conhecimento, falta de análise, falta de raciocínio, ir na conversa dos outros, não observar a tradição, conforme nós citamos num dos primeiros vídeos que eu gravei, quando eu refiro a The Fiddler on the Roof, em que o vídeo é dedicado à tradição. Tá? É importante essa tradição. E essas pessoas, normalmente, foram pessoas que não fizeram um coquetel de aplicações. Ou seja, viram que as ações estavam dando muito lucro, um exemplo, isso acontece de quando em vez, e convergiram todo o capital para lá. Inclusive, lançaram mão de empréstimos, vincular o imóvel próprio ao empréstimo bancário, nas operações back-to-back, e, de repente, a bolsa blup, cai. Resultado, a pessoa quebra, desespera, desestabiliza e entra em depressão e outros problemas de saúde, quando não um infarto. Então, o que vem a ser o coquetel de aplicações? Digamos que você tem capital 100. Você aplica, digamos, 20 em ações, 20 em imóveis, 20 em títulos de ouro ou prata ou ouro e prata. Debentures, um pouco de debentures. O que são debentures? São títulos da dívida emitidos pelas empresas. Por exemplo, uma debenture da Vale do Rio Doce. Ela é uma debenture muito valiosa. Ela te paga um juro muito bom, acima do mercado normalmente. Né? Aplicar um pouco em renda fixa e ter um pouco de dinheiro disponível, além de ter o capital necessário para que você sobreviva 3 meses sem precisar vender nada. Nesses 3 meses, muita coisa muda. Se as ações não voltar, o ouro pode ter subido, ou o ouro pode ter caído e as ações podem ter subido, ou a renda fixa está chegando na hora da liquidação, ou o seu título de ouro, investimento em ouro. Né? Há uma observação: quando você compra investimento em ouro, você não leva o ouro para casa. Você compra um certificado. Esse certificado pode ter um valor fixo, por exemplo, 1 onça Troy, como também pode ser certificados de depósitos dentro dos bancos. Ou seja, o banco tem uma quantidade em ouro e ele vende títulos em cima desse ouro. Você fica sendo dono de uma parte pequena ou média ou grande, depende de você, seu capital, desse ouro. Então, quando você tem um coquetel em debêntures, ouro, prata, imóveis, ações, renda fixa e títulos em dólar ou em euro. Por exemplo, o Banco do Brasil tem aplicações em euro, tem aplicações em dólar. Então você compra com reais ali, você transforma em dólar naquele dia ou em euro e é resgatável dentro das condições de cada banco. Com 1 dia, com 2, com 3, com 4 e assim sucessivamente. Então, entenderam bem o coquetel? O coquetel é um mix de aplicações que deixa você sempre líquido, líquido quer dizer, na linguagem financeira, líquido quer dizer com capital, né, para você sobreviver nas suas despesas pessoais. Eu tenho visto muitas vezes gente envolver a despesa do mês em ações. E aí quebra a cara, porque as ações variam. Né? Elas ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo. Por que elas sobem e descem? Há muitos motivos. Por exemplo, agora há pouco nós vimos a China, com a Evergrande, entrar em colapso no mercado imobiliário. Resultado, afetou as bolsas do mundo inteiro. As ações vinculadas a cimento, a aço, a minério de ferro, tudo isso caiu. Ou seja, as coisas mudam a curto prazo. Por isso é que eu sempre digo que a aplicação para a sua aposentadoria
não é uma coisa que pode dormir em berço esplêndido. Você tem que acompanhar as suas aplicações no dia a dia. Dá trabalho? Dá. É exaustivo? É. Mas se você não fizer isso, uma empresa sai de moda, você perde dinheiro. Ou um produto sai de moda. Né? Um dia desse, a Embraer, por exemplo, estava em maus lençóis. Né? Uma sociedade que deveria ter prosperado nos Estados Unidos e não deu certo. Ela veio para cá com dificuldade, as ações estavam a R$ 8, ela fez uma série de associações, invenções tecnológicas de primeira, sempre investir em empresas que têm pesquisa na sua frente. Aí, resultado, de 8 está em torno de 20, 22 em pouco tempo. Meses. Né? Meses. Então, lembre-se que as empresas saem de moda. Quem tem a minha idade, lembra que Mesbla, Fotótica, Mapping, Kodak, foram empresas gigantes. Olivetti, Hamilton, o produto saiu de moda, a empresa não acompanhou o mercado. Péssimo. Né? Então você tem que acompanhar. Pô, professor, vai dar muito trabalho. Claro que dá trabalho. Não tem jeito de ganhar dinheiro sem trabalho. E é muito mais difícil conservar o dinheiro do que ganhar. É muito difícil conservar. Viu? Outra coisa, a compra de ações de empresas estrangeiras pode ser feita através de ADRs, American Depositary Receipts, que você compra, por exemplo, ações da Walt Disney, da Microsoft e assim sucessivamente. Você pode aplicar o seu dinheiro lá fora. Agora, veja o risco cambial. Vamos supor que quando você comprou essas ações, o real estava a R$ 5 por dólar. Então, você gastou, digamos, R$ 10.000 para mandar $2.000. Quando você vendeu, o dólar estava a 5,50. Então, você vai pegar aqueles $2.000, trazer a 5,50. Você teve o quê? Um lucro de câmbio, além do lucro das ações. Também pode ser o contrário. Você comprou o dólar a 5,50, quando você recebeu, ele estava cotado a 5. Ou seja, o risco cambial é muito grande. Você tem que analisar e discutir com seus amigos, com sua corretora, o problema do risco cambial. Geralmente eles mostram só o lucro, eles não mostram o risco. Eu já vi gente comprando a 5,50 e quando vendeu estava a 5, e vice-versa. Né? Também, ora lucro, ora prejuízo. Outra coisa, veja muito a psicologia do investidor. Eu tenho feito muitos vídeos falando sobre o urso e a panela, falando sobre a sua qualidade de administrador, falando sobre o tamanho dos seus olhos, falando sobre o muro das lamentações. Isso tudo está nos vídeos anteriores. É o que eu disse, você tem que ir aos poucos absorvendo esses vídeos. Por quê? A interferência de atitudes externas é muito sério. Se, por exemplo, você está sob estresse, sob forte emoção, com o seu dinheiro comprometido para a sua sobrevivência no dia a dia, com dinheiro que você vai precisar e tem urgência de realizar esse dinheiro, né? Se você está trabalhando com recursos de terceiros, pior ainda. Pior ainda, você vai ter que devolver esse dinheiro. Se a bolsa cair, você não pode devolver aquele quantum que você tomou com a mesma facilidade. Né? E quando você tem recursos escassos. Então você tem que operar quando você está equilibrado por dentro. Está equilibrado financeiramente. Quando o seu coquetel está equilibradinho, está certinho. Então veja bem, não é só saber se o papel é bom ou se o papel é ruim, se o momento é ruim ou se o momento é bom. Né? É preciso que haja equilíbrio, muito equilíbrio. Qualquer distância no seu equilíbrio vai refletir o custo do seu bolso. O seu bolso é que vai pagar, certo? Eu falo muito do Muro das Lamentações num dos vídeos. E você vai ver que realmente o Muro das Lamentações está com a gente na ida e na volta. Veja os vídeos e você vai entender. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade que você tem de ter um papel que você colocando ele na pedra para venda, veja o vídeo da pedra, ele vai encontrar compradores com facilidade. Papéis sem liquidez são papéis perigosos, certo? São papéis perigosos.
Muitas corretoras te oferecem dinheiro para você alavancar seu capital. O que é isso? É um empréstimo que a corretora faz, o banco faz e etc. Lógico, parece uma coisa boa em princípio, mas como é capital alheio, você tem que pagar e vai de volta. E se você comprou um papel, ou dois, ou três, que ao invés de prosperarem, de aumentar o valor, diminuíram, a sua alavancagem vai ser negativa. Então é bom trabalhar sempre só com o seu capital. As ordens, conforme eu falei, no home broker, no seu computador, podem ser de venda ou de compra. Ordem de venda ou de compra. Também ordens que só valem por dia ou para mais dias, né? O papel tem sempre o que se chama suporte. Suporte é um valor que os técnicos julgam que ali ele para, certo? E acha que tem também resistência, que é o máximo que ele pode chegar. Isso tudo são teorias técnicas, ok? Nós vamos continuar no vídeo número 4, ok? Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, pedindo a você que inscreva-se em nossos vídeos. Qualquer dúvida, seu e-mail para previsioneseconômicas@gmail.com e tem também no site, no www.previsioneseconômicas.com.br, muitas informações. Okay? Tenha bom proveito e lembre-se que tem que pensar muito, não pode agarrar o pote, não pode pensar só como o Snoopy pensou, e assim vai sucessivamente. Cuidado também com a sabedoria dos velhos quando se refere à colher. Ok? Bom proveito, bom dia.